E se no conteúdo dessa essência, dando continuidade a outro vídeo, a pessoa ela precisa passar por estímulos visuais, auditivos, fonados, vocais, para que ela execute uma melhoria do seu estadia, isso é evolução. Então, se a gente tem o desabor de pegar um filho, iniciá-lo, tentar, na nossa fé inúmera, até na inocência, ou às vezes até no ego, alguns zeladores agem de ego, e tentar curá-lo pela religião, tentar defender a sua tese, empregar a sua tese, eu também tenho que entender que aquela pessoa tem debilidades e ela tem fatores falhos que talvez não a levem ao sucinto sucesso de conseguir não se entregar ao suicídio. Portanto, falar sobre esse tema que você propõe, Camarim, é extremamente difícil, porque eu vou me tornar alvo de inúmeros ataques dos tradicionalistas. Porém, eu sou um zelador contemporâneo. Eu sou um zelador que hoje eu tenho a internet e eu tenho acesso a informações inúmeras. Então, eu posso fazer as pré-investigações, as pré-entrevistas e ocasionar encontros, como um jogo de dama e tabuleiro, onde eu vejo filho X com filho Y não se bate, filho Z com filho J não se bate, filho Z é melhor que o filho J na função culinarista. Então, não vou sobrecarregá-lo numa função de decoração. A inteligência, ou o fator de pensamento, ou o fator de praticar o pensamento, a entrevista interna, o fator da peneira emocional, é quem impede os gatilhos para o suicídio. Portanto, se eu não puder tocar nesse assunto na minha roça e, de certa forma, não desmistificar, não quebrar esse tabu, e como não praticar o que eu falei no vídeo anterior, que é a desconstrução da irracionalidade, eu não posso ser irracional. Eu tenho que desconstruir o fator irracional de pensamento. E eu desconstruo isso quando eu começo a fazer o convertimento da existência. Então, se eu ativo o gatilho da desistência, que é diferente do convertimento à desistência, se eu ativo o gatilho de desistência e deixo ali que o filho... desisti do filho, ele não faz o que eu quero, é um gatilho emocional, eu estou entregando ele de mãos abertas para a morte, entendeu? Então, se eu dei vida, eu dou o contínuo, eu não dimensiono o domínio, mas eu ajudo que a pessoa pense, e ao finalizar, eu tenho por obrigatoriedade e por direito e por necessidade de velar aqueles que um dia eu fiz nascer. Portanto, é como eu te falo, a gente só sabe falar de uma coisa quando passa. E eu, por sorte, ainda não tive nenhum filho suicida na minha casa. E se alguns dos meus um dia demonstrar essa tendência, eu vou ser o primeiro a chegar em cima, e se a pessoa não tiver condições até de buscar condições para que ela possa se tratar. Afinal, é um mal, infelizmente, que eu não criei, mas vou ter que conviver. Eu assumi o título de pai, por consequência, assumi a responsabilidade de lidar com as emoções daquela pessoa e a responsabilidade de convertê-la a um novo caminho. Eu já participei de uma situação, porque eu estava próximo, no decorrer ao redor, de uma pessoa que estava extremamente infeliz, que vinha demonstrando sinais de infelicidade através do uso tópico de drogas, uso de álcool. Essa pessoa se acometeu de um pré-suicídio. Toda a noção básica era de insatisfação. Ela já vinha dando pré-sinais de relacionamentos abalados, pré-sinais de responsabilidades emocionais não cumpridas, pré-sinais de insatisfação afetiva, pré-sinais de satisfação com a quebra de decoro e outros sinais inúmeros. Então, eu cheguei a sinalizar para essa pessoa e falar que eu poderia fazer o que era do meu alcance, ela teria que fazer o que era do alcance dela. Mas aí, quando você é mais jovem e você não tem ferramentas, as pessoas que estão já indo para o caminho do suicídio e que são descobertas e que você vai entrevistar, elas vão causar o afastamento. Se você não se afastar, elas vão por si só se afastarem. Se elas não se afastarem por coisas cometidas, vão se afastar por acontecimentos. E hoje eu ainda acompanho essa pessoa meio que de longe, porque a gente acaba perdendo um pouco do acesso, não perde o sentimento nem a preocupação, e a gente vê
que a inconformidade do que eu possa ser ou não ser é o que prejudica totalmente o meu histórico sobre a face da Terra. Agora, se eu não posso cometer do axexê, de um culto fúnebre, de um carrego que seja, de um balaio, de um pote, para uma pessoa que morreu por instabilidade mental, então eu estou me colocando acima da doença. Eu estou me colocando acima do transtorno. E aí eu já demonstro um transtorno. Então, perdão, eu só vou saber te responder melhor, Camarim, quando eu tiver, rock não, né? Mas se eu tiver a situação de ter um filho. Eu tive há pouco tempo atrás a situação de uma pessoa pré-simpatizante a neto que cometeu isso. E eu fui extremamente sucinto em dizer ao zelador que ele me contou toda a história e eu fui fazendo as pré-entrevistas. Não sou terapeuta da pessoa, muito menos sou psicólogo. Mas pela pré-entrevista que eu fiz do assunto me contado, deu para designar que a pessoa sofria de uma proteção intensiva da mãe e cobrança intensiva. E que as chances de a pessoa se libertar, quando ela sofria decadências dessa libertação, ela repetia os erros. Ela tinha que voltar atrás. E voltando atrás, ela lembrava do relacionamento que ela tinha com a mãe um pouco incisivo, de cobrança, de demandas, tão famosos relacionamentos como o complexo de Édipo, entre outros. E a pessoa acometeu-se do suicídio como forma de penalizar a mãe por não se sentir hábil ou capaz de levar a vida à frente. Portanto, eu ainda vou fazer mais um módulo, tá, Camarim? Com uma consideração final sobre tudo isso, sobre como entender o suicídio, como a gente deve agir, como a gente deve ser incisivo ou não, e se numa entrevista geral você reconhecer algum dos fatores que poderiam levar alguém ao suicídio, você tem que agir. Nós temos aí o CVV, que é um órgão que recebe a ligação de inúmeras pessoas em crise de ansiedade e ali desmonta. Porém, quem está em ansiedade por processo depressivo, por processo de boicote, vai ter inúmeras crises mensais e semanais e nem sempre você vai estar ali perto para salvar essa vida. E se você salva essa vida, você não entra no contexto da sua pergunta, então eu salvei aquela vida, eu sou uma barreira para Iku? Me torno inimigo de Iku? Se a minha tendência como espiritualista é começar abaixado, aprendendo, e terminar embaixo da sombra do meu maior para aprender mais ainda. É que, infelizmente, hoje em dia, muitos dos segredos, muitos dos heróis estão sendo quebrados de forma muito negativa. Até mesmo porque os sabotadores que buscam um caminho sem esforço, eles querem ter conhecimento para trazer o domínio. Pois bem, numa consideração total, porque eu acabo enrolando não falando, você dizer que uma casa teve 6 suicídios e não procedeu dos ritos fúnebres, não tiveram direito, porque eles cometeram contra a vida, e cometer contra a vida em qualquer âmbito religioso é cometer contra o divino, é ir contra a criação, legal. Porém, então, a gente ganha o direito de contestar a criação quando aquele ori apresenta defeitos. A gente teria que ter um Serasa espiritual para levar a notinha de compra do ori e levar o ori de volta para ser devolvido. Porém, muitos desses defeitos são ocasionados pela nossa vivência e aprendizado aqui. Aprendi, não aprendi, reprovei e aprovei. Então, volta no que eu falei no começo, se não há uma continuidade, se não há uma necessidade de troca, se a gente para de conversar coisas interessantes para disputar somente conhecimento ou disputar cantigas, a gente vai se perder a cada vez mais. Eu vou dar uma pausinha, que eu vou colocar o outro vídeo para carregar, colocar esse, porque eu estou em funções da minha casa também aqui, e entre outras funções minhas pessoais. Mas quando eu li sua pergunta, foi uma coisa que me abalou demais, porque eu já tinha conhecimento disso, mas é muito ruim você entender que a cultura a qual você defende, a cultura a qual você se predestinou a servir, a seguir e a aprender e se esmerar, talvez esteja presa ainda a processos de dogmas tão antigos que impeçam você de velar, sanar ou talvez buscar uma melhoria pós-morte. Porque se a gente crê que o suicida tem um orum específico, e ele tem pelos iuás, pelas coisas, pelos itantes antigos,
e que ele não é merecedor da graça divina, do mundo orixá, eu vou ter que parar de cantar Saranaya Bokunã. Porque, então, o que são os obsediadores? A não ser pessoas que erraram e estão voltando. O que são esses obsediadores que recebem lá o acarajé, a bola de farinha, a bola de arroz, o agralá, o padê, a canjica, o repolho, a pipoca? O que são esses ecurus, esses ecutó, o nome dado, que tem que receber alimento para se desprender do modo vida? É impossível que um ser humano que comete suicídio não seja amante da vida. É que, infelizmente, a vida que ele ama está tão contida num mundo somente dele e num mundo que ele já conectou com abandonos e tristezas e agressões e bullying, que chega ao final de uma questão que ele não vai ter força realmente para sair desse mundo. E é um mundo incisivo e profundo. E ainda você vai falando e vai lembrando, Camarim, como é que eu faço com uma menina que se suicida, que foi estuprada, que traz o trauma do estupro, que o segredo dela foi rompido, e a menor briga de casal, às vezes uma briga simples. Infelizmente, ela não aguenta a barra, lembra que ela foi fraca, ela se mata. Como é que a gente faz num caso desse? A pessoa não merece o descanso? Porque, humanamente falando, ela tinha suas debilidades. Ela foi colocada dentro de traumas, traumas que geraram transtornos, transtornos que geraram uma finalização. A pessoa não teve pique para resetar e recomeçar, não teve a força do recomeço. Para algumas pessoas, agressores se tornam protetores, porque torna-se costumeiro ser agredido, mas não é costumeiro perder alguém. Então, entre a dor da agressão e a dor da solidão, eu abraço a agressão. E o assunto vai estender mais ainda, porque é um leque inúmero. Essa pergunta, se o suicida não merece a xexê, é um leque inúmero. Então, a gente continua no próximo módulo aí.